No tópico 2, nós vamos falar sobre os dons de serviço espirituais e os dons ministeriais. No segundo tópico, é sobre estes dons que nós vamos falar. Claro que nós vamos aqui falar de em uma visão panorâmica, porque durante todo o trimestre nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles, sobre cada dom em particular. Então, não faça da sua primeira lição um trimestre inteiro. Fica a dica aqui para você. No ponto 1, dons relacionados ao serviço cristão. Para entendermos de fato o papel de cada um neste corpo, o corpo de Cristo que nós estamos falando, como membros, nós faremos uma comparação com o nosso corpo físico. Foi isso que Paulo fez. Ele fez uma comparação do corpo invisível, que é a igreja, e do nosso corpo físico, sobre a importância de cada um de nós dentro deste corpo. Dentre todos os nossos membros, nós podemos considerar que algum deles seja mais importante do que o outro. O pé é mais importante do que a mão. O coração é mais importante do que o fígado, do que a bexiga, do que os olhos. É neste contexto que nós vamos entender a importância de cada um de nós dentro deste corpo espiritual. Será que existe algum membro neste corpo nosso que ele seja autossuficiente? Ele pode viver sozinho, ele trabalha sozinho e ele não precisa dessa máquina inteira para que ele funcione bem, será? Será que algum membro sobreviva sem a ajuda do outro? Sem a ajuda do outro membro? Será que ele vai sobreviver? Falando do nosso corpo físico? A resposta com certeza será não. Nenhum membro sobrevive sozinho quando é tirado deste corpo. Todos são interligados e para o bom funcionamento do corpo humano, todos interdependem um do outro. Um precisa do outro. E é assim na igreja local. É assim na igreja invisível. Nenhum crente é autossuficiente. Eu não estou no meio da igreja, do corpo de Cristo e digo, eu não preciso de ninguém. Quem pensa assim, está pensando errado. Ninguém é mais importante ou menos importante do que o outro neste corpo. O nosso relacionamento interpessoal, ele depende de quanto nós somos compromissados com Deus. As pessoas que não têm compromisso com Deus, elas também não têm compromisso um com o outro. Sempre estamos servindo as pessoas e sempre estamos sendo servidos por outra pessoa. É uma troca necessária. Juntos, nós somos bem mais fortes. A base deste serviço, ele deve sempre ser o amor. Nós estamos falando aqui de dons de serviço. Então, a base desse serviço que nós prestamos na igreja local, na igreja invisível e uns aos outros, a base dele sempre deve ser o amor, senão virá fracassar estes dons de serviço. Paulo lista os dons de serviço aqui em Romanos. Ele diz que cada um tem um dom diferente de outra pessoa. Ou tem pessoa que tem mais de um dom. Mas tudo de acordo com a graça que nos foi dada. Nós podemos encontrar na nossa mesma igreja outras pessoas que tenham o mesmo dom que nós temos. E nós podemos encontrar também pessoas que têm mais de um dom de serviço. O que nós precisamos entender é que este dom de serviço, ele também não é esforço humano, é graça. Nós recebemos assim que nos rendemos a Cristo. Alguns dons espirituais e ministeriais, eles também são citados aqui nesta lista de Paulo sobre os dons de serviço. Serviço no grego é diaconia, de onde vem a designação de diácono. Ministério, serviço.
exortação, é encorajamento, é dom de repartir, de presidir, de exercer misericórdia, dons de aconselhamentos. O padrão do mundo, ele é diferente do padrão que rege a igreja. Lá no mundo, muitas das vezes, as pessoas elas são comparadas entre si. Elas competem entre si para saber quem é melhor entre elas. Não é assim na casa de Deus. E se está sendo, está errado. Não pode haver competição entre os membros do corpo de Cristo, na nossa igreja local, nos nossos dons de serviço. Nós cooperamos com o nosso dom, mas não é para competir entre nós. Nós servimos uns aos outros com o dom que nós recebemos de Deus. No relacionamento do corpo, nós não competimos, nós cooperamos, ajudamos uns aos outros. Não podemos desejar ser o melhor no meio de nossos irmãos, mas nos ajudamos mutuamente. Estamos ligados uns aos outros. Mas também eu não posso me considerar o pior dentre todos os irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos considerar os outros superiores a nós, mas também eu não posso ter esse sentimento de inferioridade. Nós estamos ligados uns aos outros e temos funções diferentes, mas as nossas diferenças não nos tornam uns melhores ou piores do que os outros. Essas diferenças, elas se completam entre si. Qualquer que seja meu dom, eu devo contribuir, pois todos nós somos necessários, todos somos úteis, todos somos importantes na casa de Deus. Nós precisamos ser libertos do ciúme. Muitas pessoas têm ciúme uns dos outros e nem acreditar que eu precise ser igual ao outro ou que o outro tem que ser igual a mim. Como já dissemos, as nossas diferenças nos completam. No nosso meio existe cooperação, não competição. Grave bem isso. Não preciso ser melhor do que ninguém. Basta que eu seja eu mesma. Antes de exercer esse dom de serviço para o mundo, nós precisamos exercê-lo no corpo de Cristo. Aquele ditado que diz que nós não podemos viver de aparência. Não exercitamos este dom de serviço dentro da nossa igreja local, mas queremos exercê-lo como igreja invisível no mundo lá fora. Primeiro começa na nossa igreja local e depois nós levamos para fora, para o mundo que precisa destes dons que Jesus nos deu. Precisamos aprender a compartilhar com os necessitados. Precisamos aprender a hospitalidade, a misericórdia, a compartilhar com aqueles que necessitam de um conselho, a conviver com pessoas de posição inferior, porque a nossa igreja recebe pessoas de todas as classes sociais. E infelizmente muitos ricos, quando vêm para a igreja local, eles deparam com essa diferença de classe e querem ter um tratamento diferenciado, querem ser tratados diferentes, e a Bíblia diz que não é assim. Aqui nós temos o mesmo tratamento. Então nós temos que aprender a lidar com pessoas de todas as classes, porque aqui ninguém é inferior. No corpo de Cristo, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Não importa de qual posição social você veio para o corpo de Cristo. Jesus, ele é a cabeça e nós somos o corpo, independentemente de denominação, espalhados por este mundo. Nós somos o corpo invisível de Jesus Cristo aqui na terra. Então, se nós somos o corpo, nós somos o braço que estende para as pessoas. Nós somos o corpo que acolhe e as pernas
que vão em direção ao pecador e ao necessitado. Às vezes, nós possuímos um dom, mas outras pessoas o possuem em um grau muito maior. Foi dado pelo Espírito Santo. Nós completamos uns aos outros, pois se não haver este amor entre nós, como sairemos para fora e anunciaremos o Evangelho ou curaremos as pessoas? A nossa marca deve ser a comunhão. Este era o desejo de Jesus para os seus discípulos. Este é o desejo de Jesus para a igreja, que nós sejamos conhecidos pelo amor e que a nossa marca seja a comunhão entre uns aos outros. Então, se tem divisão aí na sua igreja, se você está dividido com alguém, reveja e mude de direção. No ponto 2, conhecendo os dons espirituais. Quais são estes dons? Quem recebe estes dons? Como eu posso usar estes dons espirituais? O próprio nome já diz tudo. São dádivas vindas do Espírito Santo. É uma capacitação sobrenatural que vem sobre algumas pessoas. Não são todas as pessoas. Paulo diz, por um acaso, todos são profetas, todos falam línguas estranhas, todos têm o dom de curar, todos foram chamados para pastorear, para ser evangelista. Então, estes dons espirituais, eles vêm para algumas pessoas, mas para aquilo que for útil. Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, abre aspas, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, feche aspas. Este era um dos problemas daquela igreja. Não conheciam os dons espirituais. Não tinham aprendido ainda por que eles receberam os dons espirituais e não estavam sabendo lidar com os dons espirituais. Naquela igreja nova havia muitos problemas. E o que este fato nos revela? Que como lá na igreja de Corinto, hoje, nos nossos dias, a maturidade cristã, ela vem de forma gradual. Você não aceita Jesus e daí um mês batizou, você já alcançou a maturidade espiritual. Ela vem com o tempo, com o aprendizado, com a vivência, com a experiência, com o nosso relacionamento com Deus. Uma coisa nós precisamos entender. Assim como a igreja em Corinto, toda igreja tem problemas. Não precisamos ficar desanimados, entristecidos com isso. De tempo em tempo, nossas igrejas são marcadas por diferenças, por problemas, por disputas entre membros. Quem prega melhor, quem canta melhor, quem ensina melhor, quem contribui mais, quem fala mais bonito. De tempos em tempos, nós enfrentamos esse tipo de problema em nossas igrejas. O sinal de maturidade de uma igreja é a ausência de conflitos? Não. Mas é como lidamos com os problemas. Isso fala da nossa maturidade cristã, da nossa maturidade espiritual. Não é ter o problema na nossa igreja, mas é como nós lidamos com os problemas que aparecem. Isso nós podemos dizer no nosso trabalho, na nossa vida pessoal e também na nossa igreja local. E é como lidamos com os nossos problemas ou com o problema da igreja que determina o nosso crescimento, a nossa maturidade. Qual era a intenção de Paulo ao escrever esta carta? Era colocar este dom espetacular na perspectiva correta. A língua estranha para eles estava acima de todos os dons. Tem denominação que acredita que o dom de profecia está acima de todos os outros dons. Ou os dons de revelação está acima de outros dons. Então Paulo tinha que ensinar esta igreja a respeito dos dons espirituais. E eles achavam que o dom de línguas estranhas
estava acima dos demais dons. E o que aconteceu? A igreja virou uma bagunça. Isso mesmo. Você já foi num culto e o culto estava uma bagunça? Precisam ler esta carta da igreja aos Coríntios. Qual era o contexto cultural deles daquela época? Nós precisamos entender por que aquela igreja estava agindo daquela forma. Qual era o contexto cultural que eles viviam ou do contexto cultural que eles vieram. No mundo helenístico, vou dar só uma explicação a respeito de mundo helenístico, a cultura helenística ou helenismo foi o resultado da fusão dos elementos da cultura helênica grega com a cultura ocidental, destacando-se com elementos originais e marcantes, que caracterizou as regiões conquistadas pelo Império de Alexandre Magno. Então, no mundo helenístico, aceitava-se a forma generalizada que algumas pessoas eram especialmente próximas dos deuses e normalmente esta proximidade deveria manifestar-se por meio de transes, discursos extasiados e outras formas de comportamento bizarro ou incomum. Os oradores dos centros religiosos, eles recebiam drogas para provocar as elocuções. Por isso, a igreja em Corinto era atraída pelos dons de línguas estranhas. Eram especialmente espirituais. E isso era oriundo do paganismo. Mas aquilo estava causando muitos problemas àquela igreja. Eles mediam a espiritualidade das pessoas pela quantidade de línguas que eles falavam. Quando nós lemos, esta primeira carta assim, bem na minúcia, nós vamos encontrando os pontos que o apóstolo Paulo vai pontuando para aparar aquela discrepância que eles estavam tendo a respeito dos dons. Eles tinham saído há pouco tempo do paganismo. Por isso que nós temos que ter paciência com as pessoas que vêm do paganismo, que vêm da idolatria, que vêm de um mundo que é diferente do mundo que eles estão entrando agora. Então nós precisamos ensinar, discipular essa pessoa, orientá-la para que ela alcance a maturidade cristã. Eles tinham saído há pouco tempo do paganismo e Paulo estava advertindo a eles como era perigoso transferir para a fé cristã velhas noções a respeito da espiritualidade. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta. E hoje, infelizmente, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais têm trazido do paganismo inovações para o nosso meio. O que dizer de filas extensas para unção e orações? Do sal, da arruda, da vassoura, das roupas brancas para oração. Tantas outras coisas que foram inseridas nos cultos cristãos e que infelizmente vieram do paganismo. Paulo tratou deste assunto porque como lá e como hoje deve ser tratado, pois há um perigo muito grande que por ignorância alguns cristãos fossem e sejam desviados da verdadeira espiritualidade. Hoje, muitas pessoas, por falta de conhecimento, elas medem a espiritualidade das pessoas por tanto de línguas estranhas que ela fala dentro de um culto ou no intervalo de uma oração. A demonstração da verdadeira espiritualidade é o amor. São as virtudes do fruto do Espírito. A vida pregressa deles, isto é,
os antecedentes da vida de uma pessoa eram totalmente ligados à idolatria. Eles precisavam ser ensinados acerca dos dons, suas divisões, suas funções e utilização dentro e fora do culto. As pessoas precisam ser ensinadas. Por isso precisamos aprender o uso correto dos dons espirituais, para que a igreja seja edificada e os nossos cultos não sejam sem ordem e sem decência. Os erros que acontecem é por falta de ensinamento em algumas igrejas e viram uma verdadeira baderna os cultos. Assim como era em Corinto. Os novos crentes, eles devem ser discipulados para que não surja em nossas igrejas o fanatismo religioso. O fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada, completamente isenta do espírito crítico. Porque você tem que parar e pensar, será que isso está correto? Está coerente com as escrituras sagradas? Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. A corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Para sermos orientados, devemos ter um ensino correto, baseado nas escrituras a respeito dos dons espirituais. Não tem como ensinar as pessoas os dons espirituais se você não tiver a palavra de Deus do seu lado. Nós precisamos ser orientados por intermédio da palavra de Deus. Os dons, eles diferem, mas possuem elementos em comum. Como? Letra A. Dons de revelação. Dons de revelação são dons que revelam algo. Palavra da sabedoria, da ciência e o discernimento de espíritos. B. Dons de poder. O que é dons de poder? É o dom que faz algo. É operação de maravilhas, curas e fé. Letra C. Dons de elocução. Há alguns dicionários que tratam como dons de alocução. Então, elocução são frases ditas maiores, num contexto maior de alguém falando, e alocução são frases menores, é um pouco de texto que alguém fala com alguém. Aqui na nossa lição nós vamos tratar de dons de elocução. O que é dons de elocução? É o dom que diz algo. São línguas estranhas, interpretação de línguas e profecia. Não é a Bíblia que faz esta divisão, e sim é uma forma organizacional para um aprendizado fácil. Devemos evitar crer, pois é uma falácia que porque uma pessoa é usada por Deus e tem dons espirituais, Deus aprova tudo que ela faz. Isso é um ledo engano. Às vezes você fica olhando uma pessoa que tem dons espirituais e tem uma vida duvidosa, né, fora dos padrões bíblicos, e esta pessoa pode estar pensando que Deus está aprovando tudo que ela faz, ou você que está de fora fica imaginando que Deus está aprovando tudo que ela faz. Ledo engano. Não é bem desta forma. Ponto 3. Acerca dos dons ministeriais. Em Efésios, Paulo faz menção destes dons e que estas pessoas dotadas foram dadas de presente à igreja local. A ordem que ele está relacionado na Bíblia é o grau da sua importância na igreja. Então, o primeiro a ser citado, né, como um dom ministerial são os de apóstolos. Eu só quero abrir um parêntese aqui, o que a Bíblia diz a respeito disso. Hoje eles não existem mais. Foram somente aqueles escolhidos a dedo
por Jesus Cristo para serem o fundamento da igreja e Ele a pedra de esquina. Então hoje as igrejas de Jesus Cristo não têm separação mais de apóstolos. Aqui Paulo desenvolve as implicações da vida da igreja como corpo de Cristo. Ele não está falando de dons, mas de pessoas que se tornaram dons e foram doadas à igreja. Isso mesmo, elas foram doadas à igreja. Jesus doa estas pessoas para a igreja. Então são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, alguns dicionários dizem assim, pastores mestres, ou pastores e mestres. Foram chamados para a tarefa da liderança. Em um organismo vivo, cada célula contribui para o crescimento da obra. E ela então se multiplica em 2, em 4, em 8, em 16, em 32. Assim é o crescimento deste organismo vivo chamado Igreja de Jesus Cristo. O papel dos líderes para a igreja é ajudar os membros do corpo a crescer em sua capacidade de ministrar, em sua capacidade de servir, ajudar cada indivíduo a encontrar e usar os seus dons para aquilo que for útil. Hoje, infelizmente, muitos se tornaram, abre aspas, semideuses, estrelas em um universo onde fomos chamados para servir, pastores e pregadores com segurança, tanto dentro das igrejas como do lado de fora. Jesus Cristo, Ele mesmo nos deu o exemplo de humildade. Ele andava livremente entre as pessoas, mesmo sabendo o risco iminente de ser morto. Muitos hoje vivem como celebridades gospel. Não atendem telefones mais, têm empresários e assim por diante. Estão muito distantes dos seus membros, estão muito distantes do povo. Jesus Cristo, na noite que Ele foi traído, Ele colocou uma toalha, nos seus lombos e lavou os pés dos seus 12 discípulos, dizendo a eles que Ele deu o exemplo e que nós devemos fazer o mesmo. O líder, qual cargo ele ocupe, ele não é melhor do que ninguém dentro do corpo. Somos iguais diante dos olhos de Deus. A vida de discipulado deve ser caracterizada pelo servir humilde e amoroso. Quando a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, queria que seus filhos tivessem um lugar de destaque no reino de Deus, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus diz então, olha, não cabe a mim fazer essa escolha, o sentar à direita ou à esquerda do meu Pai, isso cabe a Ele, o Pai. O que Jesus revela depois que nós continuamos a ler este texto? E que os outros ficaram enciumados. Os 10 ficaram enciumados, porque os outros queriam ter um lugar de destaque no céu e ficaram indignados com a conduta da mãe e dos 2 apóstolos. Jesus então os ensinou que entre nós não pode ser assim. Quem quer ser grande deve ser servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo. Devemos ser como Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate a muitos.